Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. A história da cruz, há um momento da prisão e crucificação de Jesus. Se você se lembrar, ontem eu estava falando sobre o Getsemane e alguns outros detalhes essenciais ao nosso entendimento. Jesus na casa de Lázaro e a forma com a qual ele foi ungido por Maria, o Getsemane, tudo aquilo que representa esta mensagem grandiosa aos nossos corações. E seguindo então o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, eu quero falar com você hoje sobre o momento onde Pedro nega Jesus, além de alguns outros elementos, mas o momento onde Pedro nega Jesus. E ali, na sua fraqueza humana, o medo de ser preso, até morto, crucificado, em detrimento a toda a promessa, por mais assintosa pela personalidade de Pedro que ele tivesse então feito, ele não pôde sustentá-la diante daquele momento crucial que ali se apresentava. Mas eu quero orar por você, você que tem hoje negócios, você que vai cumprir, estar em reuniões, você que tem decisões para tomar, você que está de alguma maneira em algum tipo de carência, necessidade ou sofrimento, eu creio, o Espírito de Deus é poderoso para se manifestar aqui onde eu estou em casa, nesse momento que eu estou gravando aqui a oração, e te alcançar e te acompanhar também onde você estiver, onde você for neste dia, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero clamar, apresentar a vida de cada servo teu e abençoar, Senhor, em nome de Jesus, diante do teu altar, a cada irmão, a cada irmã, segundo o processo que cada um está enfrentando em sua vida espiritual, em sua família, segundo a dificuldade ou a necessidade que possa ter se apresentado, segundo, Senhor, os desafios com pessoas de suas casas que não são convertidas, daqueles que não têm, Senhor, o mesmo entendimento da cruz, do sangue de Jesus. Tem misericórdia, alcança-os, perdoa-os, livra-os do mal. Abençoa, porque o Senhor é abençoador, e assim o fez com o próprio Pedro, apóstolo, porque havia um propósito sobre a vida dele, havia uma vontade do Senhor estabelecida em chamá-lo, em levantá-lo, e se estamos, ó Deus, nas circunstâncias de relacionamentos, de envolvimentos aos quais estamos hoje, profissionais, pessoais, familiares, onde quer que seja, Senhor, é porque há uma intenção sua, dá-nos a viver a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Traz resposta a estes irmãos, traz resposta a esta irmã, dá, Senhor, por intermédio de um louvor, dá, Senhor, por intermédio de alguém que o Senhor possa enviar e trazer uma palavra, dá graça, meu Deus, tira o bloqueio, traz a liberação dos sentimentos, dos pensamentos, para que todo espírito de confusão, de covardia, de corrupção caia por terra. Sejam estes dias, ó Deus, dias do cumprimento de promessa do Senhor, e que cada um seja exortado à luz da tua palavra para viver nos teus caminhos, para voltar ao Senhor, para te amar acima de todas as coisas e buscar ao seu reino em primeiro lugar. Dá-nos graça, meu Deus, visita o que está desviado, o que está em incredulidade, o que está, Senhor, em nome de Jesus, afastado. Poupa, livra, abençoa, traz esse caminho de correção, porque assim diz o Senhor, venho sem demora, guarde a tua coroa para que ela não seja roubada, porque assim diz o Senhor, abandonastes o primeiro amor, porque assim diz o Senhor, tendes tolerado doutrinas falsas, porque assim diz o Senhor, tem vivido como aquele que está morno. Hoje, Espírito Santo, eu clamo e abençoo, denunciando todo o mal, denunciando todo o pecado oculto, toda a corrupção, tudo aquilo que é o mal incontido da língua, da blasfêmia, a fonte que tem jogado água doce e água salgada, seja agora desmascarado, caia por terra em nome de Jesus, vá para o abismo. Aquilo que tem potencializado o espírito de Judas, aquilo que tem potencializado o virar as costas para o Senhor dentro daquilo que ele te revelou. Eu clamo, intercedo, pelos enfermos, pelos carentes, por aquilo que eu sei. A palavra de Deus é poderosa para chamar à existência o que não existe em nome de Jesus. Receba, abra o teu coração, congregue, o Senhor vai nos dar graça em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, esta oração com pessoas que você conhece. Direcione-as à igreja para que estejam ali conosco ou a igreja que estiver mais próximo da tua casa em nome de Jesus. No Getsemane,
Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32, Jesus ora dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E logo depois destas 3 vezes, ele repreende os discípulos porque estavam dormindo, e então chega Judas com a turba de pessoas que vieram para prendê-lo. Eles não podiam identificar quem era Jesus. Daí diz o versículo 45, logo que se chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Mestre, e o beijou. O beijo era o sinal de que então aquele era realmente Jesus, e ali eles o tomam e eles o prendem. E o que acontece? Todos os demais, exceto Pedro, que puxando da sua espada, cortou a orelha de um dos discípulos, isso fala lá no Evangelho, em todos os evangelhos, né, que narram esse momento. Alguns destacam exatamente esse momento com a espada, que Pedro corta a orelha de um dos discípulos que ali estavam. Mas, na realidade, o que aconteceu? No versículo 50 diz: então todos, deixando-o, fugiram. Foi uma dispersão completa, uma fuga generalizada de todos eles, com medo daquilo que estava acontecendo, como uma negação mesmo daquilo que eles haviam recebido, vivido até então. Para você ver como é a natureza humana, como funcionam realmente as reações, os momentos de agonia, de pressão, é realmente muito complicado. E ali estava o propósito de Deus se cumprindo, e aquela, como é que eu vou dizer, aquela frustração, né? Aquele desgosto de ver um dos próprios discípulos agindo daquela maneira. Muito bem, Jesus é levado ao Sinédrio. O Sinédrio era o conselho dos maiorais da sinagoga, para que ele então começasse ali o seu julgamento. O versículo 56 diz: muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Amém? Ou seja, o julgamento fraudulento, que depois vai a Pilatos, que vai a Herodes, vai a Pilatos, assim por diante, e nós vamos falar sobre isso durante estes dias. Mas aí, o único, ou provavelmente João também estava, que naquele momento que todos fugiram, seguiu aquela turba que prendeu Jesus até a corte de Anás e de Caifás, que eram os sacerdotes na época, foram Pedro e João. E Pedro é bem destacado nesse momento, e é o que eu quero chamar a tua atenção agora. O versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava no calor da fogueira, fixou e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Então o galo cantou, e a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Logo o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Meu Deus! Que momento impressionante esse. Os outros evangelhos contam alguns outros detalhes. Jesus fitou os olhos de Pedro, e ele saiu e chorou desesperadamente, né? E é no momento onde o homem é quebrado pelo reconhecimento da sua insignificância, de que ele não pode sustentar a sua palavra, de que a sua voz não faz eco diante das situações, das lutas e das dificuldades que estão diante de nós, em função do pecado, que não é tão somente a ação de alguém que rouba, que mata, que prostitui, que engana, mas o pecado que está oculto dentro do coração, e que hoje seja desmascarada em nome de Jesus toda e qualquer situação onde alguém possa querer ser o Pedro, o valentão, o apóstolo, que está ali, que faz, que acontece, que fala. Não, o pecado está dentro do coração. E ele se manifestou naquele momento. Muito embora Pedro tenha sido esse discípulo corajoso que foi com Jesus até lá e tentou defendê-lo anteriormente na própria prisão,
O pecado estava dentro do coração, a fraqueza, a sujeira estava oculta e estava escondida. Por isso, não se engane, não se iluda com carne e sangue que não herdam o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala sabiamente aos romanos, dizendo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é que eu continuo praticando. Então, o coração do homem é enganoso, mas há um Deus de misericórdia, há um Deus que limpa pela palavra, há um Deus que transforma a maldição em bênção, e há um Deus que pode te dar acima do que você possa ter pedido, pensado ou imaginado pelo seu poder que age na tua vida. Abra hoje o teu coração e alegre-se com o Senhor, que nos perdoa e que nos chamou, e que não abre mão das nossas vidas no momento do nosso tropeço em negá-lo, mas Ele, adiante do nosso arrependimento, Ele nos mostra realmente a grandeza daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz para nós. Ele é galardoador daqueles que o amam. E que essa vitória esteja na minha vida, esteja na tua vida também, diante do Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E seja qual for a pendência, dificuldade ou relutância que você tem enfrentado, saiba, há um Deus que tem uma voz grandiosa que se derrama dos céus como trovão para te responder, para olhar nos teus olhos na hora da tua fraqueza, para que você reconheça: eu não sou nada, mas Ele é o Senhor, é Ele que pode me salvar e consolidar a obra na minha vida em nome de Jesus. E eu encerro com uma pequena história de um pastor muito famoso antigamente, questionado sobre uma pessoa que era muito proeminente, um pregador ilustre e alguém de grande autoridade por um membro da igreja. Esse pastor então foi questionado, dizendo: aquela pessoa, será que não é como o apóstolo Paulo, um homem de grande imponência e sisudo em palavras, um homem tremendo de autoridade que faz tantos milagres? Ele não negou Jesus e tal, né? E o pastor sabiamente virou e disse: olha, eu não acho que nós, ou quem quer que seja o apóstolo Paulo. Eu acho que nós, respondeu ele, estamos mais para Pedro. Nós somos aqueles que negam e depois se arrependem. Somos aqueles que vão atrás dele, mas depois viram as costas. Nós somos muito mais como Pedro do que como qualquer outro que você possa, disse ele, que você possa comparar. Porque nós negamos e depois nos arrependemos e voltamos humildemente para seguir o caminho dele e carregar a nossa cruz. Amém? Com isso eu encerro aqui, e a minha oração é para que nós tenhamos essa vitória contra todo espírito de Judas e todo espírito maligno que tenta de alguma maneira nos aprisionar e nos acorrentar, contrário ao plano e ao propósito e à vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente, compartilhe esta mensagem, deixe o teu like, se você não é inscrito, inscreva-se, que o Senhor está abençoando grandemente em nome de Jesus. Esta semana estou fazendo uma campanha às 11 horas da noite de oração, faltam 7 dias para o encerramento desse mês de agosto, e se você desejar, esteja ligado lá, aqui no canal do YouTube, às 11 da noite, que eu vou orar com você, e é um propósito mesmo com Deus para buscarmos, edificarmos, adorarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Amamos a tua vida e estamos orando por você. Fica com Deus.